A questão da federação é central no Brasil, que nós queremos construir, transferir recursos para os municípios e para os estados de forma corrente, é essencial. E existe uma agenda no Congresso Nacional que trata da federação, ampliação dos recursos do Fundo de Participação, renegociação da dívida dos estados, fim da tributação do PASEP, que poderiam ser tomadas pela Presidente da República, bastando uma palavra à sua base, mas ela sempre adia esses problemas e prefere o marketing, prefere medidas absolutamente paliativas, que não tratam das questões na profundidade que precisam ser tratadas, como a questão da saúde pública, que precisa de financiamento e de gestão, e não de medidas absolutamente marginais ou setoriais como essas que nós estamos ouvindo hoje. O pacote de ontem não foi bom, senador? Olha, ele tergiversa, mais uma vez, ele afasta a discussão do centro. Nós temos uma proposta no Congresso Nacional que foi derrubada pela base de apoio da Presidente da República, seguindo uma orientação da Presidente da República, que é 10% das receitas brutas do orçamento federal para a saúde pública. Isso, casado com gestão, aí sim, enfrenta-se com clareza o problema. A questão dos médicos apontadas, além de ser uma incorreção, uma matéria dessa complexidade, chegar ao Congresso por medida provisória, sem que a classe médica seja ouvida, sem que o debate se aprofunde, além disso, nós achamos que é uma intromissão indevida, sobretudo no que diz respeito às universidades e faculdades privadas, essa obrigação que se cria. O que precisa hoje se fazer para estimular o médico a ir para as pequenas comunidades, para as periferias dos grandes centros, e nós esperamos que isso ocorra, é planejamento, são investimentos nessas áreas, é o reajuste do SUS, é salvar as santas casas, é criar um ambiente favorável a que esses médicos possam fazer isso, não por obrigação, mas por opção. Mais uma vez, é o marketing que prevalece. Uma medida dessa profundidade ser tomada sem a anuência de especialistas e sem ouvir a classe médica é, por si só, um equívoco. Senador, com relação a essas propostas que vocês priorizaram aqui na reforma política? O PSDB está apresentando um conjunto de propostas que nós queremos sejam debatidas e votadas no Congresso e depois submetidas a um referendo por parte da população. Propostas que começam com o voto distrital misto, onde uma parcela dos parlamentares seja eleita por distritos e outra, eventualmente, numa lista partidária. Nós defendemos o fim das coligações proporcionais para impedir a usurpação do voto do eleitor, que vota num determinado candidato e elege outro que não tem, na sua atuação parlamentar, qualquer sintonia com aquele que efetivamente recebeu o voto. Nós estamos defendendo aqui algo que é, a meu ver, extremamente importante nessa mesma direção do fortalecimento dos partidos, que é o retorno da cláusula de desempenho. Os partidos, para terem funcionamento parlamentar, precisarão ter um respaldo de uma parcela mínima pré-estabelecida da população. E estamos aqui, depois de uma discussão muito profunda e a partir dos exemplos que a própria Presidência da República atual e o governo do PT têm dado de priorizar a reeleição em detrimento do país, nós estamos defendendo um mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos sem direito à reeleição. Senador, a população brasileira volta às ruas na próxima quinta-feira. O senhor acha que a classe política, o Congresso e o governo estão fazendo o dever de casa? Olha, aquém do que poderíamos estar fazendo. É preciso que o Congresso avance, em algumas matérias avançou, é preciso que avance com responsabilidade, porque inúmeras dessas matérias têm efeitos lá adiante, mas eu acredito sim que o Congresso tem feito um esforço, mas repito, aquém do necessário. Quanto ao governo federal, mais uma vez fez aquilo que tem sido praxe, transferiu responsabilidade, terceirizou a sua responsabilidade. Nós, do PSDB, continuaremos cobrando do governo federal a agenda que interessa ao Brasil. Transparência, seriedade na gestão pública. Defendemos que o governo federal corte pela metade o número de ministérios, corte pela metade os mais de 22 mil cargos comissionados. No quesito transparência, mostre para o Brasil quais são os gastos da presidência com cartões corporativos, mostre aos brasileiros os gastos agora tratados como sigilosos das viagens presidenciais, até do ponto de vista emblemático, simbólico, para mostrar que trata essa questão das manifestações com respeito. E vamos continuar insistindo no financiamento de 10% dos recursos brutos do orçamento para a saúde, 10% do PIB para a educação,
não contingenciamento dos recursos de segurança pública, do Fundo Penitenciário e do Fundo Nacional de Segurança, para uma integração maior com os estados e com os municípios, e investimentos em segurança, e que os investimentos em mobilidade sejam priorizados. Defendemos que o governo sepulte de uma vez por todas esse malfadado projeto do trem-bala, que custará cerca de 50 bilhões de reais, e priorize os metrôs das grandes capitais, que infelizmente no governo do PT, nos 10 anos e meio do governo do PT, não tiveram qualquer priorização por parte do governo. Presidente, o senhor fala que a presidente Dilma passa para o Congresso a responsabilidade sobre a reforma política. O que o Congresso pode fazer, então, diante dessa responsabilidade? Ser ágil, fazer o que nós estamos propondo aqui, votar alguns desses temas que já estavam em condições de votar há muito tempo, só que nós não tínhamos maioria para votá-los. Cabe ao presidente da República colocar a sua base como prioridade essas questões, cabe ao presidente da República mobilizar os inúmeros líderes dos vários partidos cooptados para participar do governo, para que faça alguma coisa boa para o país, porque não tem sentido um governo com uma base tão ampla, com sem número de partidos, sem que eles atuem de forma organizada em uma matéria sequer. Cabe à presidente da República orientar a sua base para a votação da reforma política no Congresso como prioridade. E eles encontrarão lá, prontos para votá-la, as oposições com as suas propostas.